Olá a todos, mais uma videodica em época de quarentena do curso do Ateliê Livre, um curso presencial, Arte como Profissão na área dos curadores, bienais e feiras, que é um curso de 12 encontros, foi interrompido pela pandemia e nesse canal a gente, pelo Ateliê Livre, apresenta algumas dicas do que é tratado nesse curso. Nós temos essa dica, a parte 1 dos direitos autorais, que é um dos assuntos mais interessantes que temos na parte de legislação, organização profissional do artista, das instituições de arte, que trata dessa área fantástica dos direitos autorais. Mas afinal de contas, o que são direitos autorais? Muitas vezes nos deparamos com isso. Até um tempo atrás, quando a gente ia tirar uma fotografia em museu, não permitiam, alegando direitos autorais, ou em pesquisa em instituições, a gente vai tirar fotografias de jornais, de documentos, e as pessoas lançam mão desse argumento, que é um argumento que sempre foi equivocado, né? Que é por parte de quem não conhece, né, o assunto. Mas enfim, é um assunto realmente fascinante e ele diz respeito hoje em dia na arte contemporânea, né? O artista contemporâneo precisa estar ciente desse assunto e também quem trabalha em instituição pública ou mesmo privada, né? É uma legislação antiga, é muito antiga. A legislação brasileira é de tradição francesa nesse aspecto, que trata da defesa draconiana, diria, né, dos direitos dos criadores de obras literárias e artísticas. O direito autoral é uma área da propriedade intelectual, que ela é dividida em duas partes básicas, né, aquela do mundo das marcas, patentes, invenções, né, que necessita tudo de registro, né? E a segunda metade aí da parte da propriedade industrial, a segunda área, né, é a nossa área, a área dos direitos autorais, né? Então, os direitos autorais é uma área da propriedade intelectual. Por sua vez, os direitos autorais é dividido em dois grandes tópicos, né? Os direitos morais e os direitos patrimoniais. Os direitos patrimoniais diz respeito basicamente à exploração econômica, né, das nossas criações artísticas e literárias. No mundo, os acordos internacionais, que são base para as legislações dos países, é levado pela OMP, Organização Mundial da Propriedade Intelectual, cuja sede é em Genebra. Esta instituição faz trabalhos com universidades, governos, inclusive a nossa Universidade do Vale do Rio dos Sinos tinha um trabalho muito estreito na área do direito autoral com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Inclusive a OMP realizou, né, alguns encontros lá na Unicinos nos anos 90. Os tratados internacionais, o texto consagrado, canônico, né, dos direitos autorais é a Convenção de Berna, que é uma convenção que vem durante muitos anos, muitas décadas, né, mais de um século. E o principal é o Ato de Paris de 1971, que ele gerou a nossa legislação brasileira. Em 73, a partir do Ato de Paris, veio a Lei 5.998, e essa lei foi alterada bastante, melhorada, é uma lei muito boa, né? Em 1998, a Lei 9.610. O uso ilegal mais comum é a contrafação, que é o uso não autorizado de imagens de obras de arte. Um caso do, por exemplo, Iberê Camargo, né? Um belo dia, bate à sua porta o catálogo telefônico. É uma coisa que muitos de vocês não sabem bem o que é, mas existiu e era algo importante. Com a reprodução do seu trabalho na capa, do trabalho do Iberê Camargo, pertencente ao Margas, né, que desatou uma grande polêmica na época, né? Como é que isso é possível, né? E como é que o artista fica sabendo, né,
de que sua obra está na capa de um catálogo telefônico, né, ao receber o catálogo, né? Então, isso a gente vê exaustivamente no curso, né, que isso ocorre. E no nosso mundo, no próprio Telelivre, também já ocorreu, né, com o nosso professor, o Cava, o Wilson Cavalcante. Também, né, um belo dia, ele se depara com a obra dele na capa de um catálogo telefônico sem qualquer tipo de orientação. No caso do Iberê, o Iberê muito generoso com o Marques, né, não gerou um processo, que ele iria ganhar muito dinheiro. E o Cava, o nosso querido Cava, ele realmente processou essa empresa e obteve a sua vitória nos tribunais. Muito comum o uso não autorizado. Nós temos esse anúncio nessa revista de decoração, 1999, em que o anúncio dessa empresa de iluminação estampa uma obra de arte do Eduardo Vieira da Cunha, né, como principal mote do anúncio, sem qualquer tipo de menção ao artista, isso chama-se dano moral, e sem qualquer pagamento ao artista pelo uso da sua obra, a isso chamamos dano patrimonial. Essas revistas, elas têm esses problemas, claro que se entende, né, que o uso de obra de arte em decoração, mas às vezes essa obra de arte ela é praticamente a página toda, né, e elas estão servindo a propaganda, né, de determinados arquitetos, né. Isso é sempre bom ter autorização e tal, porque realmente isso pode dar problema. Em nível aí mundial, nós temos vários usos não autorizados de obra de arte, alguns polêmicos, como por exemplo, esse artista americano, ele fez uma pintura mural, né, na sua linguagem do grafite, em 1914, num prédio de estacionamento em Detroit, e uma empresa de automóveis utilizou como pano de fundo o cenário para gravar uma propaganda de carro. Isso demandou do artista um processo judicial contra a empresa de automóvel por aparecer a sua obra, né, em grande destaque numa campanha publicitária sem autorização. Também aqui hoje em dia no Netflix, né, um seriado do Netflix, esse artista, o Sean Heavy, não sei pronunciar direito o nome dele, teve aí a sua fotografia conhecida, né, de uma tempestade, divulgada, né, como pano de fundo de um seriado e sem autorização, e o artista, né, processou a Netflix por usar uma fotografia sem autorização, né. Nós tivemos aqui em Porto Alegre também, sempre os casos mais próximos a nós, a Zorávia Betiol e vários artistas tiveram esse mural que pintaram na URGS, tem até ali hoje, no prédio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi utilizado e como cartaz de um encontro da Associação Brasileira de Psicologia Social, um encontro que houve na PUC do Rio Grande do Sul. Demandar judicialmente, a demanda judicial ela não foi acolhida, né, em todos os órgãos, todas as decisões, inclusive do Supremo Tribunal Federal, né. Mencionaram que a obra tem caráter público, né, que de fato isso não está na lei, esse tipo de expressão, mas de qualquer forma a obra situada em logradouro público está bem claro, né, de que ela é uso livre. Nós vamos ver isso nessas dicas sobre direito autoral, também a questão da obra situada em logradouro público. O Richard Prince, ele tem um trabalho extremamente polêmico. Nós temos aqui a exposição que ele fez em Detroit, em que ele se apropria de postagens das redes sociais como obra sua, né? Obras, muitas delas obras fotográficas, né, que são obras posadas de pessoas, personalidades, em que ele se apropria e causa grande polêmica e resulta em processos judiciais, né? Porque ele usa a fotografia de outra pessoa, no caso fotografias até com pretensões artísticas, e esse uso aí sem autorização é bastante polêmico e gera muitos processos, né? Então é um dos exemplos da arte contemporânea da apropriação de uma imagem de outra pessoa e basicamente também imagens artísticas, né? Também temos aqui em Porto Alegre, no Brasil, né, o caso de novamente Eduardo Vieira da Cunha. Ele teve aqui na novela da Globo, no vestido aqui da Suzana Vieira, protagonista da novela, a estampa do tecido da roupa que a personagem usou, utilizando, né, aí as obras do Eduardo Vieira da Cunha sem qualquer tipo de autorização.
Vejam os detalhes. Esses são elementos das provas judiciais, né, no processo que, obviamente, Eduardo Vieira da Cunha demandou contra a Rede Globo. Então, vejam o uso, né, não autorizado de imagem de sua obra de arte para outros fins não autorizados. Uma boa saída nas demandas sempre são os acordos, né? Mesmo antes de entrar em processo, procurar fazer um acordo. No caso do Eduardo Vieira da Cunha e da Globo, isso foi muito bom, que houve um acordo entre as partes, um acordo sigiloso, né? Isso é perfeitamente legal e normal. Isso é muito bom que tenha havido, né? Porque reconhece por parte da RE, a Rede Globo, que houve, né, um equívoco da sua parte. E as partes entraram em acordo. Isso é sempre muito bom, não esperar, como assim, a Zorávia Bettiol e outros artistas, né, esperar pelo Supremo Tribunal Federal uma decisão lá em cima, né? E no caso sempre até num processo mais controverso do que esse de Vieira da Cunha, né, que era um processo bem mais pacífico, né? Não havia o que argumentar a Globo no uso não autorizado de obras de arte. Esse mundo do direito autoral e das artes visuais é um mundo enorme, né, que envolve hoje todas as linguagens, principalmente a fotografia. Nós temos aí a fotografia mais reproduzida, né, da história da humanidade, que é uma fotografia de Alberto Korda sobre o Che Guevara. Uma história incrível dessa fotografia, né, de como ela virou um ícone mundial. E nós vamos ver isso nas nossas dicas. Aguardem então próximas histórias, próximas dicas sobre direitos autorais. Nós temos assuntos muito interessantes: apropriação, releitura, palágio, cópia, falsificação, a fotografia, né, o que envolve, né, os usos de fotografia não autorizada, e também as questões de arte pública, os processos, tudo sempre exemplos, procurando aqui no Brasil, Porto Alegre, né, para mostrar que os direitos autorais estão presentes no dia a dia do trabalho do artista, né, seja no mundo, seja no Brasil. Lembrando que o curso ele faz parte da programação do Telelivre, um curso presencial, foi interrompido com a pandemia, e todas essas nossas dicas são vistas com grande profundidade no curso presencial. Restando ainda 11 encontros desse curso, vamos ver após a pandemia retomar o curso. Nós temos aqui as inscrições que podem ser feitas, informações pelo e-mail alivre@smc.prefpoa.com.br. A todos um grande abraço.